No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 29 de julho de 2019. O Jornal da CUT de hoje é especial e vai falar sobre a mobilização que vai ser feita contra a reforma da Previdência no dia 13 de agosto e também a agenda de mobilizações até lá. Pressionar parlamentares, fazer mobilizações, enfim, o dia 13 de agosto será um dia em todo o Brasil de mobilizações contra a reforma da Previdência, por mais empregos e em defesa da educação. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A reforma da Previdência já foi votada e passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados, isso antes do recesso. Agora vem o segundo turno da votação, depois do recesso, vai ser feito em agosto. Portanto, a luta contra essa proposta de Bolsonaro, que penaliza milhões de trabalhadores, impede o acesso à aposentadoria, reduz o valor de benefícios, aumenta a idade mínima, acaba com o PIS/PASEP para quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos e mais uma série de outros retrocessos, essa luta continua. O Jornal da CUT de hoje vai falar sobre o dia 13 de agosto, em que novamente a classe trabalhadora e estudantil brasileira vai se manifestar contra a reforma da Previdência e em defesa da educação pública e de qualidade. No dia 13 será o Dia Nacional de Mobilização, Paralisações e Greves contra a reforma da Previdência. Mais de 1 milhão de servidores públicos e trabalhadores de estatais, além dos estudantes, estarão nas ruas para defender os seus direitos. Até lá, a agenda de preparação é a seguinte. Até o dia 5 de agosto vai ser feito trabalho de base nos redutos dos parlamentares que estão em recesso, para pressioná-los, para votarem contra a reforma da Previdência no segundo turno. No dia 5 e 6 de agosto, nos dias 5 e 6 de agosto, abordagem aos deputados e às deputadas que votaram contra a classe trabalhadora com um boneco gigante em formato de rato para fazer uma alusão aos deputados que estão roendo a Previdência Social. Entre os dias 5 e 8 de agosto vai haver uma jornada de lutas nos aeroportos e no Congresso Nacional e de parlamentares no próprio Congresso com atividades contra a reforma. No dia 13 de agosto, então, o Dia Nacional de Mobilização, Paralisações, Greves e Atos contra a reforma da Previdência por educação e por empregos. Também em 13 de agosto, nos dias 13 e 14, vai ser realizada em Brasília a Marcha das Margaridas. Lá em Brasília, a capital federal vai receber mulheres de todo o Brasil. São milhares de mulheres que marcham na Marcha das Margaridas em defesa das pautas das mulheres. São mulheres do campo, mulheres trabalhadoras das cidades, vão defender também a reforma da Previdência. Nossa reportagem conversou com Wagner Freitas, presidente da CUT, sobre o dia 13. Olha, eu acho que o dia 13 vai ser um acúmulo das lutas que nós estamos fazendo, né? Contra a reforma da Previdência, desmonte da educação e outras questões mais. Só que eu acho que vai ter mais intenso, porque aí o trabalhador já vai estar mais informado do que significou essa proposta que o governo aprovou em maioria na Câmara. Nós alertamos os trabalhadores do que seria isso. Agora eles começam a ter efetivamente informação mais apropriada de quais são os malefícios que eles terão. E também acho que continua o debate muito forte no Brasil em relação à educação. A educação deve ser o carro forte da manifestação do dia 13. Teve muita gente na rua nos dias 15 e nos dias 30 de maio. Eu acho que no dia 13 de agosto vai ser uma continuidade disso. O governo continua o processo de desmonte, continua com a marcha ligada, no sentido de, obviamente, acabar com a educação para poder passar o seu projeto do governo mais fácil, que quanto mais informação as pessoas tiverem, menos apoio o governo vai ter. Então eles querem, obviamente, acabar com a possibilidade de ter educação de qualidade no Brasil, para que você tenha cidadãos sem consciência. Então, e aí passa as imbecilidades, as idiotices do governo golpista, do governo fascista. Então eu acho que você vai ter muita adesão até o dia 13, e que é um dia de paralisação, um dia nacional de luta da CUT. Não é só da educação, a educação é o carro-chefe disso, da CNTE, mas é um dia de paralisação e luta da CUT. Quem puder fazer, porque os sindicatos estão orientados a paralisações. Onde não conseguir fazer paralisações, devem fazer manifestações ou aquilo que a sua capacidade naquele momento determinar. Mas é um dia nacional de luta com paralisações, importantíssimo para a gente dar um recado de que o povo não tem concordâncias com as propostas que estão sendo encaminhadas pela maioria
dos parlamentares por orientação do governo Bolsonaro. A pressão nos deputados é importante. Para Wagner Freitas, o que surte efeito, muito efeito, é a abordagem aos parlamentares. É o que mais funciona, diz ele. A única forma de fazer isso é pressionando os deputados, né? Além de você ter muita movimentação de rua, muita atividade de rua, dia 13 é o dia principal para isso. Agora os deputados reagem quando você faz a manifestação nos seus locais de votação, nos seus locais onde o deputado se elege. Então os sindicatos têm que continuar colocando na rua as cabaninhas em frente aonde os deputados vão procurar os seus eleitores, denunciar que esses deputados que estão votando nessa reforma são contra os trabalhadores e não devem ser reeleitos, utilizar o WhatsApp, continuar indo aos aeroportos pressionando os deputados, mas fundamentalmente o deputado sente mais quando você vai no local aonde tem a votação. Você imagina um deputado que é do interior, de uma cidade pequena ou média, você indo lá fazendo uma manifestação contra o deputado na praça da cidade, no coreto da cidade, espalhando os cartazes contra o deputado, ou digitais ou não, nesse local. Ele sente muito mais do que se você for a Brasília, onde ele é mais um deputado no meio de 513, né? E aí a pressão é mais generalizada. Agora, o que surte efeito mesmo é a direta pressão individual sobre os deputados, né? Com manifestações nas cidades de onde o deputado vem, nos grandes centros, nos bairros de onde o deputado vem, ou seja, nas bases eleitorais deles. Eu acho que isso é a pressão que, por exemplo, a direita faz conosco no constrangimento ou posicionamento, por exemplo, do nosso movimento, dos nossos deputados, né? Por via redes sociais ou diretamente às vias mais convencionais. Os sindicatos têm que se dedicar a isso. E a construção do dia 13, né? E que, óbvio, pode ser um passo para uma outra greve geral, né, se a gente não conseguir barrar a reforma na votação do Senado. O presidente da CUT também afirmou que ainda é possível barrar a reforma da Previdência com a mobilização. O jogo está sendo jogado ainda. O principal e o centro dessa reforma nós conseguimos barrar com as nossas greves gerais, as nossas manifestações, que era a tal da capitalização, que era o grande interesse do ministro da Fazenda, que era entregar para os bancos, né, acabar com a Previdência como ela é hoje, universal, pública, com seguridade social, né, e transformando isso num produto a ser comprado e comercializado pelos bancos e comprado pelos interessados, que seriam o quê? 10% da população que poderia fazer isso. Isso nós barramos. Muito importante isso. Às vezes a gente até, inclusive, nem enaltece, que foi uma grande vitória, porque o centro da reforma era o que foi feito no Chile, no México e outros lugares. Ainda não conseguiram fazer. Por enquanto, nós barramos. Agora, eles podem, obviamente, dependendo da correlação de força, trazer isso para um outro momento, na votação do Senado, do Congresso, e refazer. A outra questão importante que nós construímos, a questão dos trabalhadores rurais, né, que tiveram uma grande vitória através da nossa mobilização, estão, entre aspas, até agora, a grande parcela deles fora da reforma da Previdência. Mesmo a questão do BPC e outras, né, foram amenizados os malefícios que o governo queria causar. A questão dos 15 e dos 20 anos de contribuição, por exemplo, que é uma alteração significativa. A própria idade dos professores, embora não fosse a nossa proposta, mas teve uma diminuição da maldade feita pelo governo. Então é óbvio que nós temos condição de, enquanto tiver a votação tramitando no Senado, ter mais, diminuir mais ainda os aspectos negativos em relação aos trabalhadores, que têm a idade mínima. Como a luta tem surtido efeito, né, eu acho que ela pode surtir mais efeito ainda, com mais engajamento dos sindicatos. Dia 13, portanto, Dia Nacional de Mobilização, Paralisações e Greves contra a reforma da Previdência. Por enquanto, Na Pressão continua no ar, napressão.org.br, para você também pressionar os parlamentares, para toda a sociedade brasileira, classe trabalhadora, pressionar os parlamentares. O Na Pressão é uma ferramenta que dá acesso direto às redes sociais, dá contatos dos parlamentares, para que o povo justamente faça essa pressão, diga a eles diretamente pelas redes sociais, por e-mail, por WhatsApp, enfim, pelos canais, né, nas redes como Facebook, enfim, todos os canais disponíveis dos parlamentares, para dizer para eles que o povo é contra a reforma da Previdência. Então, Na Pressão é uma ferramenta muito importante que deve ser utilizada por todo o povo brasileiro que é contrário à reforma da Previdência, que defende seus direitos, defende o direito de se aposentar. Napressão.org.br, uma plataforma que você pode acessar do seu tablet,
tablet, do seu celular, do seu computador, napressão.org.br. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.